Tá, agora parece estar gravando. Ei pessoal, tudo bem? Essa é a nossa última monitoria de filosofia do direito. A gente vai deixar essa gravação disponibilizada para vocês. E antes de eu começar a explicar, enfim, primeiro relembrar que a prova vai ser fechada. Não tenho certeza quantas questões que são, mas vão ser várias questões de múltipla escolha. Mais ou menos metade deve ser dessa matéria que ainda não foi cobrada e o resto da prova é sobre a matéria das outras provas. E, e aí a gente deixou as outras monitorias já gravadas. A gente está gravando aqui essa reunião, mas então eu acho que provavelmente vocês vão assistir gravados, mas por acaso é, se por acaso alguém entrar aqui na reunião, a gente vai tirar dúvidas sobre. A gente pode tirar dúvidas sobre a matéria também. Então pode ser que na gravação esteja uma parte, uma sessão de dúvidas, mas a princípio a gente vai dedicar só essa gravação aqui só para explicar essa matéria nova. Mas tem as gravações antigas e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar para a gente. É, E a gente ainda não viu a prova, o professor ele tinha falado que ele ia passar umas orientações mais específicas, assim, do que focar. Assim que a gente tiver acesso a essas informações, assim que o professor nos falar o que ele quer que a gente comente com vocês, né, que é o que é mais importante prestar atenção, a gente envia para vocês também, tá? Bom, então, essa matéria nova Arendt e Foucault, que são os dois autores que faltam. Bom, a proposta geral do texto da Hannah Arendt, do qual a gente leu só um fragmento, é um estudo crítico da violência, como o próprio título do livro sugere. É, esse é um texto que ela escreve para tentar se posicionar num debate que estava em alta no momento em que o texto foi publicado, que é o debate de uma certa apologia política, vamos dizer assim, da violência. Ou seja, é, vários eventos, vários pensadores levantavam essa bola ali de que a violência ela poderia ser uma ferramenta muito importante para um certo progresso político. Alguns exemplos, que se não me engano, inclusive. Você não está vendo isso lá? Ah, Daniel, é porque como eu tô gravando minha tela, eu não estou compartilhando no Meet. Mas o slide tá aparecendo aqui pra galera. Eu vou te mandar de todo modo a sua parte pra você acompanhar na hora que a gente for falar do Foucault. Perdão, não tinha me atentado a isso. Mas o povo tá vendo aqui, porque tá na minha tela. Mas enfim, então ela se posicionava nesse debate, uma série de movimentos, de grupos políticos, de pensadores estavam discutindo isso. Alguns exemplos concretos que eu acho que ela menciona no texto, eu não tenho certeza se ela menciona no primeiro capítulo, que ele não passou, mas eu acho que ela faz menção a isso. É, um movimento estudantil de maio de 68, as várias lutas decoloniais, boa parte dos movimentos de independência ao redor do mundo são mais ou menos dessa época aí. Movimento negro, principalmente nos Estados Unidos, trazia muito esse discurso da violência e o debate que é mais específico que ela tem, né, nesse cenário desse macro debate sobre a violência, o mais específico e o mais nos interessa aqui é o debate com o Walter Benjamin. Esse texto que a gente leu, na verdade, assim, parece que ele é quase que uma interlocução com o texto da Hannah Arendt, né? Parece ser quase uma interlocução com o texto do, do Walter Benjamin. É, mas ela não menciona ele, assim, explicitamente, mas é para a gente interpretar que tem muito a ver, assim. E aí, resumindo de modo geral, o argumento dela, e que é importante para a gente entender o conteúdo propriamente dito do texto que a gente leu, mas o macro-argumento dela é que, na verdade, o direito ele pode ser um método legítimo de resolução de conflitos. É possível uma auto-organização violenta dos homens, e ela faz isso retomando
tradições políticas que não colocavam a violência como um elemento central. Então, ela vai desde a ideia de república, lá da Antiguidade Clássica, até os teóricos contratualistas, apesar dela analisar criticamente, mas enfim, ela tenta fazer toda essa retomada e tenta defender essa tese de que é possível uma resolução, é uma forma não violenta de organizar a sociedade. Esse é o argumento principal dela, ali do texto. E o texto que a gente leu, ele é uma fração, digamos assim, desse argumento político central dela. Né? Parte do que está no texto são pontos importantes para a construção desse argumento. Mas, assim, não é isso exatamente que está no texto. Assim. Eu estou comentando isso porque pode ser assim. Se eu te dá a impressão, foi uma impressão que eu tive, pelo menos, de que fica um pouco difícil, nesse texto, em comparação com outros textos que a gente leu, identificar uma argumentação. Assim, eu não sei se vocês sentiram isso. No texto do Walter Benjamin, ele argumenta claramente que o direito é violento por essência, que a violência é um instrumento necessário para gerar um estado de não violência. O Hobbes fala que o autoritarismo ele é necessário, por aí vai. E o texto da Hannah Arendt não tem tanto essa carga argumentativa à primeira vista. Mas o que ela fala no texto está dentro, sim, de um argumento político geral. Bom, então o que, que ela está querendo... Qual que é a ponte entre o texto dela e esse argumento? O que ela está querendo mostrar é que esses autores que defendem a violência como um meio legítimo, necessário, bem-vindo de promover determinadas iniciativas políticas e também os autores que associam intrinsecamente a violência ao direito, à organização, as formas mais tradicionais de organizar a sociedade, o que ela está querendo mostrar nesse texto é que eles misturam muito certos conceitos e por isso eles caem em algumas conclusões que são problemáticas. Boa parte do texto, a principal parte do texto, né, como vocês podem ter visto, ela é conceitual. Ela traz conceitos. Então, os próximos slides, e que é o mais importante, que eu imagino, para pegar a visão dessa última matéria, são os conceitos, mas tem um motivo disso, não é só um dicionário, entendeu? Ela não está trazendo conceitos só por trazer, mas é porque ela identifica que, ao misturarem esses conceitos, as conclusões de certos pensadores acabam sendo equivocadas. Eles tomam, vê se faz sentido, eles tomam um termo que ela define precisamente, algum dos termos que ela define precisamente, como um conjunto de significados que, na verdade, são significados de outros termos, e não só daqueles mesmos termos, daquele mesmo termo. Então, por causa disso, por julgar que parte desse significado é positivo, aquele termo, em geral, ele também é positivo, não obstante os seus outros significados. Então, assim, por exemplo, é, é, às vezes certos desses debatedores dela falam, por exemplo, que o direito ele é inerentemente violento e que por isso, sei lá, que por isso não dá para simplesmente obedecer o direito, é necessário se rebelar contra ele. Né? O direito é uma forma de violência institucionalizada e a única forma de agir contra ele é por meio da violência. E aí a Hannah Arendt explica que não é bem assim, que na verdade parte do que as pessoas estão identificando como direito e violência, na verdade são coisas distintas e por isso o direito ele não é só violência e por isso a violência ela não é a única resposta para poder lidar com esse fenômeno, enfim. Isso eu estou passando bem por alto, assim, mas é só para explicar para vocês que
ao misturarem certos desses conceitos, as conclusões a que vários pensadores chegavam seriam, do ponto de vista da Hannah Arendt, equivocadas. É isso que é importante. E aí a principal imprecisão que ela tenta desfazer, apesar de não serem os dois únicos conceitos que ela define, mas a principal bagunça teórica que ela tenta desfazer é aquela entre poder e violência, que são dois termos frequentemente associados como um só, ou pelo menos como intrinsecamente relacionados. Às vezes o teórico ele pode até falar que, sei lá, que poder é uma coisa, que violência é outra, mas que violência surge necessariamente do poder. Os saltos conclusivos, né, eles acabam associando esses textos, esses dois termos. É o que ela critica. E aí ela procura rever essa noção do senso comum, de que poder e violência são duas coisas muito próximas, para dar uma definição de cada um desses termos. E aí com base nisso, ela amadureceu o seu argumento teórico que eu apresentei, de que o direito não é necessariamente violência e de que a violência não é necessariamente o único caminho. Então, vamos lá, o que cada um desses termos significa? Poder é a capacidade humana de agir em concerto, em conjunto. O poder é o resultado de uma ação coletiva, origina-se de um falar uns dos outros. O poder morre quando as palavras são vazias e os atos são brutais. Essa é a principal definição que ela traz lá no texto. Então, o que ela define como poder é digamos, essa sintonia plural, entendeu? Dos seres humanos uns com os outros agindo em sintonia. Então, o que define o poder para ela não é a imposição, não é não é não é o dever, não é nenhuma dessas coisas. O que define o poder para ela é essa coisa cooperativa, sabe? Esse enfim, esse acordo coletivo. Então, poder é uma coisa. Obediência, por sua vez, já é outra, né? O poder ele pode, em certa medida, implicar obediência, mas uma obediência não necessariamente pautada na força. Ele pode se valer de uma série de instrumentos que não esse instrumento agressivo, ofensivo, né? Que é o que vários dos teóricos com os quais ela debate acusavam. Para ela, poder é simplesmente isso. É simplesmente essa ação conjunta. Então, coisas importantes assim, para a gente ter em mente ao falar de poder. Poder tem a ver com coletividade, poder tem a ver com diálogo, poder tem a ver com um acordo, enfim. Então, não dá para impor poder, não dá para ter poder sozinho, e com isso a gente já desmonta uma série de noções tradicionais da teoria política, segundo a definição da Hannah Arendt. Com isso a gente vê, né, que o que ela está chamando de poder é bem diferente do que o que pelo menos o senso comum considera como poder. Violência, por outro lado, ela define como ação individual, instrumental e vigorosa. Dela emerge o comando mais efetivo, a mais instantânea e perfeita obediência. Então ele identifica violência não simplesmente como um estado de coisas, não simplesmente como um fruto do poder. Para ela, violência é um mero instrumento, entendeu? É um instrumento individual. Então, uma pessoa ela pode perfeitamente ser violenta, mas ela não pode ter poder. E ela é individual, ela é instantânea e ela é muito eficaz, porque ela traz obediência. O poder ele pode trazer por outros meios, mas a violência ela traz essa obediência de uma maneira muito eficiente, porque ela se utiliza da coerção, da imposição, enfim. Então a violência é um instrumento, ela pode ser própria de um indivíduo e ela sempre tenta, né, assim como qualquer instrumento, atingir determinado fim. Então,
se por um lado o poder é um estado de coisas, né, uma situação, por outro lado a violência ela é um instrumento. Pode ou não ser utilizado pelo poder, pode ou não ser utilizada por uma pessoa, lembrando que o poder é coletivo, então uma só pessoa não tem poder, e a violência pode provocar obediência, ela pode, enfim, ela pode provocar uma coisa que o poder também provoca, também pode provocar, mas não por si. O poder não faz nada sozinho, ele precisa de instrumentos, e a violência é um possível instrumento. O que eu estou querendo dizer é que são categorias de substantivos distintos, entendeu? Assim, a violência ela é uma ferramenta, o poder é um estado de coisas. E as implicações são diversas, ou por causa disso o poder ele pode ser coletivo, por causa disso o poder ele não garante nada por si só. E a mesma coisa vale para a violência. Ela tem também uma série de particularidades que dependem dessa interpretação dela enquanto um mero instrumento. E aí essas frases aqui, elas resumem bem essa distinção. A forma extrema de poder é de todos contra um. A forma extrema da violência é um contra todos. Então eles são elementos opostos, onde um domina absolutamente, o outro está ausente. Porque vocês percebem que o poder ele é pautado na coletividade, no acordo, na fala, e a violência é pautada na coerção. Então, o que define cada um desses dois termos são coisas muito opostas. Obviamente, não existe diálogo onde tem coerção, e a coerção não tem razão de ser caso exista diálogo. E a violência ela é, por excelência, individual e o poder ele é coletivo. Então, existe uma relação inversamente proporcional entre violência e entre o poder. Então, parte do algumas características da violência que ajudam a entender melhor assim como é que essas definições elas caem nas críticas que a Hannah Arendt faz aos outros pensadores. A violência ela destrói o poder, mas ela não cria poder. Ela é justificável, mas ela não é legítima em si, e ela sempre se mistura com o poder na realidade concreta. Justificação e legitimidade são coisas distintas assim para ela. É outra definição que ela faz. A justificação ela é prospectiva e a legitimidade ela é retroativa, né? Ela pressupõe um estado de razão anterior ao ato e a justificação ela é para agir de acordo com o cenário que, enfim, que está para vir ainda. E com isso a gente consegue ter um panorama bem geral aí de com quem que ela debate, o que ela está atacando, porque ela mostra que primeiro, se a violência é oposta ao poder, e ela destrói o poder e não cria o poder, então, então ao contrário do que vários daqueles teóricos, daqueles movimentos que eu apresentei no começo do slide estavam sugerindo, não é possível se utilizar da violência para criar nenhum cenário político diferente do que já tem. Porque a, a, a organização social, ela, ela, ela não pode ser sustentada só pela violência, isso é óbvio, é uma coisa que ela, que ela, sobre a qual ela discorre no texto, o Foucault fala também, assim, todo mundo sabe disso, né? Obviamente que a violência por si só ela não garante nada. Pensa mesmo nos regimes mais tirânicos, né? Obviamente, assim, o, a polícia ela pode até estar agindo sobre a ameaça de violência dos chefes militares, mas eles, por sua vez, não estão agindo sob a ameaça de violência do autocrata, estão agindo também por, por promessa, estão agindo também por senso de dever, estão agindo por medo de uma repressão coletiva, lembrando que a violência ela é meramente individual. Enfim, então a violência ela não garante o poder. Isso mostra também, por outro lado, que o poder, tal como ele está estabelecido, ele também não se define intrinsecamente pela violência. Então, para ela, não procede aí essa crítica que o Walter Benjamin faz de que o direito ele está necessariamente vinculado à violência. Né? O que ela fala é, olha, o direito até pode se valer da violência, mas não é o que o define, porque ele precisa desse elemento do poder e o poder ele não é violento.
E por outro lado também, né, assim, ela não não tenta trazer uma postura ingênua em relação à violência, né? Ela fala, olha, eu não estou querendo dizer com isso que é perfeitamente possível, né, o que é fácil, uma sociedade completamente pacífica, é muito menos pensando nas formas de transformar a sociedade concreta, que existe realmente numa sociedade melhor. A violência e o poder estão sempre muito relacionados, muito próximos. É muito difícil garantir o poder sem algum grau de violência. É muito difícil encontrar um poder que talvez não se beneficie de algum grau de violência, enfim. Então ela identifica que a violência e o poder na realidade concreta estão sempre muito próximos e que por isso também não dá para ter uma visão, ela pelo menos não tem essa visão tão ingênua de que a violência ela é completamente, digamos assim, condenável e dispensável, como outros pensadores podem ter também. Então, essas características da violência, segundo a forma como a Hannah Arendt define violência, deixam, permitem com que a gente entenda um pouco com o que ela concorda e com o que ela discorda de alguns dos outros pensadores que a gente viu. É, mas, enfim, o mais importante, eu acho, é que. Não, calma aí, passei sem querer. É que a crítica que ela faz é essa, essa crítica dupla, entendeu? Então, assim, se por um lado ela aponta que, o, que não é possível a violência como essa coisa divina, messiânica, né, que vai criar um novo estado de coisas efetivamente desejável, né, que supera as injustiças. Por outro lado, o Estado, o direito, tal como existe na realidade concreta, ele também não se pauta só na violência. Então, eu acho assim que a principal mensagem que a gente consegue tirar a partir desse, dessas definições é essa. Ela critica a glorificação da violência, mas ela também critica essa associação imediata, tão próxima, entre o direito e entre a violência. Bom, não sei se ficou confuso, eu tô meio gripado, eu tô tentando não perder o foco, mas de modo geral, o mais importante sobre a Hannah Arendt, então, para recapitular, é entender que ela traz argumentos políticos dentro de um debate sobre a pertinência da violência e sobre a relação entre violência e Estado, entre violência e direito. Então, assim, é um debate que está pensando na violência enquanto instituto, né, que identifica tanto ela como uma ferramenta possível de ação política, quanto uma ferramenta, quanto uma característica problemática do, do, do estado de coisas, né, do direito tal como se conhece. E ela aponta que essas teorias são frutos de uma série de imprecisões teóricas, e para combater essas imprecisões teóricas, ela traz um conjunto de definições. As mais importantes aqui para a gente são poder e violência. No texto ela fala outras, ela fala de legitimidade, de obediência, mas tudo isso para explicar poder e violência. São as mais importantes. E com isso a gente consegue ter uma noção desse do que ela acha, né, sobre essas teorias que a gente estudou, do Walter Benjamin, do Foucault, sobre a qual o Daniel vai falar, justamente por essas distinções que ela identifica entre a violência, entre o poder e sobre as características próprias de cada um, ela identifica que nem a violência é a solução, como também ela não é uma característica necessária do, enfim, do direito, pelo menos do direito tal como a gente se conhece, tal como a gente conhece. É, Eu vou só mandar o slide aqui pro Daniel, gente, rapidão. Pausar a gravação rapidinho.